Olha só, a gente vai começar falando pela operação que atingiu hoje o general Braga Neto, que foi vice na chapa de... Vice, perdão. De fato, foi vice na chapa de Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. Durante o mandato do Jair Bolsonaro, o vice dele foi outro general, Hamilton Mourão, certo? Mas o Braga Neto teve lá um papel importante na, no, no governo Bolsonaro, né? Teve lá no núcleo duro do bolsonarismo, e hoje a Polícia Federal foi fazer uma visita ao Braga Neto. A PF deflagrou uma operação para investigar supostas irregularidades na compra de coletes balísticos pelo governo brasileiro lá atrás, em 2018, durante a intervenção federal no Rio de Janeiro. O Braga Neto era o interventor naquela época. E ele teve hoje o seu sigilo, quer dizer, hoje não, previamente à operação, né, a deflagração da operação, ele teve seu sigilo telemático quebrado pela Justiça. Os agentes foram às ruas para cumprir 16 mandatos de busca e apreensão no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em São Paulo e no Distrito Federal. O Braga Neto não foi alvo desses mandatos, tá? Ele foi alvo de quebra de sigilo telemático, mas não teve PF entrando na casa dele para coletar documentos e fazer outras diligências. Os crimes que a PF investiga são os seguintes: contratação indevida, dispensa ilegal de licitação, corrupção e organização criminosa na contratação da empresa americana CTU Security LLC, para aquisição de 9.360 coletes balísticos. O sobrepreço nessas aquisições teria sido de 4 milhões e 600 mil reais. O acordo acabou sendo cancelado e o valor foi devolvido, foi estornado. O Braga Neto divulgou uma nota nesta terça-feira e afirmou que os contratos do Gabinete de Intervenção Federal seguiram todos os trâmites legais. Vamos ver a declaração dele. Abre aspas. É preciso destacar que a suspensão do contrato foi realizada pelo próprio Gabinete de Intervenção Federal, após avaliação de supostas irregularidades nos documentos fornecidos pela empresa. Os coletes não foram adquiridos ou tampouco entregues. Não houve, portanto, qualquer repasse de recursos à empresa ou irregularidades por parte da administração pública. O empenho foi cancelado e o valor... Empenho é aquela reserva de recursos, né, que o poder público faz para que depois haja o pagamento, né? O empenho foi cancelado e o valor total mais a variação cambial foram devolvidos aos cofres do Tesouro Nacional. Tá aí a nota à imprensa, né? Vocês estão vendo a íntegra da nota à imprensa que o Braga Neto divulgou. Durante o governo de Jair Bolsonaro, como eu disse, o Braga Neto foi parte do núcleo duro do Palácio do Planalto. Ele foi ministro da Casa Civil num primeiro momento e depois ministro da Defesa. Vamos lá, gente. Como vocês interpretam essa investida contra mais uma figura importante do governo do Jair Bolsonaro e do bolsonarismo de maneira mais ampla, né? Vocês acham que tem um movimento articulado da PF para agora começar a investigar o braço militar do bolsonarismo, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? O que você acha? Comece por você, Wilson, está aí em Brasília, talvez tenha ouvido algo nos bastidores. Então, eu acho que essa operação da Polícia Federal envolvendo o Braga Neto, inclusive tem até bastidores aqui quentinhos que eu não tive tempo ainda de escrever para o site, eu vou escrever daqui a pouquinho, assim que eu sair daqui do papo. O Braga Neto, ele quer fazer desse limão uma limonada, tá? E eu vou contar por quê. Porque é o seguinte, aliados do Braga Neto, eles dizem basicamente o seguinte, que a Polícia Federal mirou em X e errou completamente o alvo. Há um sentimento, nesse caso específico,
né? E há alguns elementos que são estranhos, e aí, de novo, trazendo informação dos aliados do Braga Neto, é que as ações lá no Rio de Janeiro ocorreram em 2018. Então, assim, você passou todo esse período do governo Jair Bolsonaro sem fazer absolutamente nada e você foi desencadear uma operação agora em 2023 sobre fatos conexos a 2018. O que se fala aqui é que a Polícia Federal resolveu tirar uma investigação do colo, né, para justamente implicar e criar um constrangimento para o Braga Neto. Afinal de contas, ele é o vice, né, como você falou, Grebe, no início do programa. Ele era o candidato a vice na chapa do Jair Bolsonaro. Então, há um movimento, de fato, de que eles chamam de perseguição aos integrantes aos ex-integrantes do Palácio do Planalto. Né? Então, e isso existe, tá? Existe essa suspeita. Agora, o Braga Neto já veio a público, veio se defender, disse que está tudo regular, está tudo ok, que ele não cometeu nenhuma irregularidade. Inclusive, ele disse que vários dos equipamentos que foram adquiridos naquele período da intervenção hoje são utilizados pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, né? Que na época o Tribunal de Contas da União deu aval para várias dessas compras, então por isso que ele achou muito estranha essa operação e também a quebra de sigilo bancário do Valdemar Costa Neto. Uma suspeita, Valdemar Costa Neto, do Braga Neto. Já estou juntando... Sigilo bancário não, sigilo telemático. Né? Telemático, perdão, sigilo telemático. Então, já há essa... E aí, o que se fala? O que os aliados do Braga Neto dizem? Que a Polícia Federal foi em cima ali do sigilo telemático para ver se puxa algum encontro fortuito de provas para incriminá-lo em outros inquéritos. Aí sim, aqueles inquéritos ligados ao Jair Bolsonaro, milícias digitais, minuta do golpe, etc, etc, etc. Então, essa é a suspeita. Agora, o Braga Neto, ele disse para alguns aliados dele ao longo da tarde que ele está muito tranquilo. Tanto é que eles vão aproveitar esse episódio para divulgar os números positivos da intervenção militar lá no Rio de Janeiro. E o Braga Neto, é bom lembrar, ele é pré-candidato ao governo, à Prefeitura do Rio. Então, por isso que eu falei no início do programa que o Braga Neto quer fazer desse limão uma limonada. Porque as pessoas que estão procurando ele estão dizendo, foi uma perseguição da PF, a PF tá atrás de você porque você era aliado do Jair Bolsonaro. E aí o Braga Neto se empolgou com isso. E agora ele quer aproveitar esse episódio para, já que já estão falando de intervenção no Rio de Janeiro, então eu já vou antecipar minha campanha. Olha, eu fui interventor no Rio de Janeiro, então eu como interventor consegui fazer isso, isso, isso. Não roubei, como a PF tem dito que eu roubei, mas eu não roubei, né? E aí agora ele já quer aproveitar essa situação para catapultar, né? Para dar um gás na sua pré-candidatura à Prefeitura do Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro é bom lembrar que assim, o PL tem 2 pré-candidatos, né? O Braga Neto, por um lado, e o Portinho, né? Líder do partido no Senado. Então você vê que a briga aí já vai começar desde cedo. Mas é muito curioso, Grebe, que de fato essa operação tenha sido... E isso eu acho que é um ponto que as pessoas ligadas ao Braga Neto, nesse ponto, eu acho que ele de fato tem razão. Marcelo, você que é aí carioca da gema, fala um pouco dessa perspectiva de ter o Braga Neto como candidato à Prefeitura do Rio no ano que vem. É uma candidatura que você vê que tem a chance de decolar, e você considera que o trabalho que ele fez à frente da intervenção, né, em 2018, lembremos, governo Michel Temer, né? Você acha que o trabalho que ele fez na intervenção pode ser algo de valioso para a campanha dele? Olha, Grebe, a única informação que eu tenho, assim, quantitativa, é que durante a intervenção militar, os órgãos de segurança aqui bateram recordes de homicídio, né? E também durante a intervenção militar é que aconteceu, né, aquela tragédia com a vereadora Marielle, né, aquele assassinato, e o seu motorista, até hoje, né, não esclarecidos. Agora, aqui para o eleitorado carioca é muito peculiar, né, é muito curioso. Às vezes você vê um estado da importância do Rio de Janeiro
ele tem a política praticamente toda dominada por um submundo, né, por uma marginalidade que nem de longe, né, está à altura da importância do Estado do Rio de Janeiro, muito menos da região metropolitana, antigo Estado da Guanabara. Para muita gente, esses números, né, esses números grandes, que agora eu não recordo de cabeça, mas eu sei que os órgãos de repressão, de segurança, na verdade, não é repressão, de segurança do Estado bateram recordes, né, no Estado do Rio de Janeiro. Né. Quem estava atuando aqui, as Forças Federais também. Olha, para muita gente, né, essa história de bandido bom, bandido morto, né, tem mais que ser violento mesmo, tem mais que mata, chuta, esfola, né? Esse tipo de número, esse tipo de estatística é importante, é valiosa. Já um eleitor como eu, né, estou completamente fora da curva aqui no Rio de Janeiro, isso aí já não conta tanto. Eu concordo com vocês que, de certa forma, e é o que me consta, o Braga Neto é candidatíssimo pelo PL aqui, é pré-candidato, e eu acho que ele lançou a candidatura dele antes do líder do PL do Senado, o senador Portinho. Ele já tinha como plataforma principal, né, essa questão da intervenção federal aqui no Rio de Janeiro. Agora, eu, assim, como cidadão aqui do Rio de Janeiro, cara, apesar de ser curitibano, nascido em Curitiba e criado em Curitiba, eu já estou aqui há muitos anos, posso me considerar já um carioca por adoção. Conheço bastante o Estado, conheço bastante a cidade, e posso dizer que a questão da violência, da criminalidade, está longe, está muito longe de você de ter um resultado minimamente positivo. Eu acho que não teve diferença nenhuma da intervenção federal para cá em melhoria da questão de violência no Estado. Haja visto, por exemplo, né, a questão do assassinato da vereadora Maliele, do motorista, agora que me escapa o nome, enfim, um crime até hoje não esclarecido, né? O aumento das organizações, das facções criminosas, da atuação delas no Estado e na cidade do Rio de Janeiro, o aumento também, né, a entrada do PCC, né, do primeiro comando da capital, de origem paulista, e hoje é uma multinacional do crime aqui no Rio de Janeiro. Eu não vejo realmente nenhuma efetividade na atuação dessa intervenção militar.